Bom dia, amigo. Aqui estamos nós juntos mais uma vez. É uma alegria poder chegar até você nesse começo de dia. Quero reiterar aquele nosso convite que sempre fazemos nas quartas-feiras para tê-lo conosco hoje à noite, a partir das 7 horas, em nosso culto de oração. É a ocasião em que nos reunimos como igreja para estudar a palavra de Deus. É quando nos reunimos como igreja também para orar uns pelos outros. E temos estudado o Sermão do Monte, tem sido muito interessante, muito enriquecedor conhecer mais daquilo que Cristo nos legou e nos ensinou no famoso Sermão do Monte. E você é nosso convidado. Quero também aproveitar esse momento para me dirigir aos aniversariantes do dia de hoje, desejando-lhes um dia muito feliz, mas não apenas o dia de hoje, um futuro marcado pela presença, pela paz e pela direção de Deus em sua vida. Que Deus abençoe grandemente o seu viver, bem como a vida de cada um daqueles que nos assistem nesse instante, a quem convido para estudarmos juntos a palavra de Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4 e no versículo 12, nós lemos o seguinte: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só para lhe situar um pouquinho, ontem nós já nos detivemos nos versículos que antecedem a esse versículo 12 de Atos 4. Mencionei que Pedro e João haviam sido presos depois de terem curado um homem coxo. E depois dessa cura eles são presos, agora são levados diante do Sinédrio, diante das autoridades para o julgamento, e diante dessas autoridades, ousadamente, Pedro e João começam a falar que foi em nome de Cristo que eles agiram, que este Cristo era o Cristo que fora crucificado por eles, por aqueles homens, e que Deus ressuscitara. Esse Cristo é, de acordo com as palavras de Pedro no versículo 11, a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra sobre a qual Deus edificaria a sua igreja. E agora no versículo 12 ele traz um texto essencial à mensagem do cristianismo. Perceba que Pedro afirma: e em nenhum outro há salvação. Essa declaração traz consigo uma das mais preciosas verdades de toda a Escritura. A verdade de que a salvação só é possível por meio de Cristo Jesus. E por que essa mensagem é tão preciosa e é tão importante? Porque eu ousaria dizer que o grande problema de todas as religiões mundiais, e o grande problema algumas vezes encontrado dentro do próprio cristianismo, é o desvio dessa verdade apresentada aqui. Todas as vezes que nós achamos que a salvação pode acontecer através das boas obras, nós fugimos dessa verdade. Todas as vezes que nós achamos que a salvação pode acontecer através de sucessivas reencarnações, nós fugimos dessa verdade. Todas as vezes que nós achamos que a mediação de alguém vivo, ou de alguém que já morreu, pode nos proporcionar salvação, nós fugimos dessa verdade. A palavra de Deus é muito clara ao dizer que em nenhum outro há salvação. Só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo proporciona salvação, e isto explica por que ele pagou um preço tão alto pela nossa salvação. Se a salvação fosse possível de outra forma, não faria absolutamente nenhum sentido o Filho de Deus vir ao mundo, o Filho de Deus passar pela dolorosa crucificação, o Filho de Deus levar sobre si os nossos pecados e sofrer terrivelmente. Nada faria sentido se a salvação fosse possível de outra forma, se um outro meio existisse. Mas a palavra de Deus reiteradamente afirma esta verdade. As palavras de Pedro, ao dizer em nenhum outro há salvação, estão em perfeita harmonia com as palavras de Paulo, quando diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, que se fez homem. Está lá na carta de Paulo a Timóteo. As palavras de Pedro, as palavras de Paulo estão em perfeita sintonia com as palavras do próprio Cristo, que disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser
por mim. Jesus Cristo é o único caminho e ele mesmo afirma esta verdade. Quando Pedro diz nesse texto, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, ele tira qualquer possibilidade de um outro caminho, de um outro meio, de um outro processo, de um outro mediador. Perceba então que quando nós vamos à palavra de Deus, nós não vamos encontrar base ou fundamento para estabelecer outros mediadores. Na carta aos Hebreus, por exemplo, Jesus é apresentado como o sumo sacerdote definitivo que abriu caminho ao céu, que abriu caminho a Deus, através de quem nós temos ousadia para entrar na presença de Deus diretamente. Cristo Jesus é o único mediador. Quando Cristo morreu na cruz, o véu do templo que separava o lugar santo dos santos, aquele lugar onde somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano para ter acesso à presença de Deus, o véu foi rasgado, o acesso está aberto. O próprio apóstolo Paulo afirma, na carta aos Romanos também, que por intermédio de Cristo temos acesso pela fé a esta graça. A graça da paz com Deus, a graça da comunhão com Deus, a graça do relacionamento com Deus. Mas entenda que de toda a mensagem das Escrituras, a essência, o cerne, o centro, é a afirmação de que em nenhum outro há salvação. Todas as outras verdades, conquanto preciosas, são subsidiárias, porque na verdade a Escritura toda aponta para a salvação que Deus nos proporciona, e esta salvação somente existe, somente é possível em Cristo Jesus e por meio de Cristo Jesus. Esse texto pode muito bem ser extraído e mencionado por nós como um dos textos mais preciosos das Escrituras, porque apresenta a gloriosa verdade de que só Jesus Cristo traz salvação. Conhecer esta verdade é fundamental. É imprescindível. Experimentar esta verdade é o único caminho, é o único meio, é a única forma pela qual você pode experimentar a salvação e a certeza da vida eterna. Entende por que é que o próprio Cristo disse: quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna? Que esta seja a sua experiência, que em Cristo Jesus, e somente por Cristo Jesus, você experimente a salvação e a vida eterna. Amém. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela riqueza e pela clareza da Tua palavra. Muito obrigado porque nela aprendemos que a salvação é possível por meio de Cristo Jesus. Muito obrigado porque em Cristo experimentamos salvação, perdão dos nossos pecados e vida eterna. E eu te peço, Pai, que cada pessoa que nos assiste neste instante tenha esta experiência, esta convicção e esta segurança da salvação em Cristo Jesus. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você.
Adilin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adilin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.